Olá pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui no Code Rage Brasil 2019. Vou estar abordando a palestra Documente sua API REST em Delphi com Swagger, utilizando SwagDoc, na prática. Essa palestra é uma espécie de parte 2 da última palestra realizada no Intensive Delphi, onde foi abordado bastante a parte teórica. Ao final, vou estar disponibilizando o link para vocês estarem assistindo essa palestra também. Falar um pouco sobre mim, eu me chamo Marcelo Jalotto, tenho mais de 19 anos de experiência na área de desenvolvimento de software, pós-graduado em engenharia de software, experiência como líder técnico, arquiteto desenvolvedor de software sênior, professor Delphi orientação objeto e lógica de programação, palestrante, escritor de artigos técnicos, especialista na linguagem Delphi, conheço outras linguagens também. Certificação Delphi Develop pelo Embarcadero Technology, certificação Scrum Master pela Scrum Alliance. Bom, esse foi o meu resumo. Deixo aqui o meu LinkedIn, gostaria muito que fizesse parte da minha rede. Na agenda dessa palestra, eu vou estar abordando sobre Swagger de forma bem sucinta. Eu vou estar demonstrando um exemplo na prática. Sobre o SwagDoc, eu vou estar comentando um pouquinho sobre essa biblioteca que nos permite desenvolver documentações de uma API REST em Delphi. Vamos estar abordando alguns exemplos na prática e vamos fazer o deploy dos arquivos da Swagger UI. Ao final, eu vou estar disponível para dúvidas, perguntas ou sugestões. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Swagger. Atualmente, ele tem o conceito de um conjunto de ferramentas para um desenvolvedor de uma API REST. Dentre essas ferramentas, eu destaco 3. O Swagger Hub, que é uma espécie do GitHub do Swagger. Tem o Swagger Editor, vamos estar abordando mais à frente nos exemplos. E tem a Swagger UI, que é a User Interface do Swagger. Nela, você consegue estar exibindo uma documentação interativa com possibilidades de testes. Então, isso é algo que lhe traz uma produtividade muito grande para o seu desenvolvimento. Não somente produtividade, mas uma base de conhecimento de forma interativa é algo que agrega muito valor à sua API REST. Sobre as especificações, o Swagger, antigamente, ele usava o nome Swagger Specification. Hoje, foi alterado esse nome para a especificação OpenAPI. E a parte que cuida das definições do modelo é utilizado a JSON Schema. Vamos conhecer um pouco mais na prática, utilizando um exemplo bem conhecido na comunidade Swagger, que é a API Pet Store. Bom, essa aqui é a API do Pet Store. Por trás aqui existe um back-end que consegue dar uma resposta para essa documentação aqui interativa. Isso é o que o Swagger consegue produzir de documentação. Então, aqui acima, ele tem o nome da API, ele tem a base URL, algumas informações bem sucintas, como o termo de serviço, contato do desenvolvedor, qual a licença. Mais abaixo a gente vê alguns tipos de esquema. Aqui a gente pode estar trabalhando com HTTPS, HTTP, são as mais conhecidas. Todo o Swagger ele é subdividido em agrupamentos. Então aqui ele possibilita estar subdividindo em agrupamentos. Então aqui a gente tem um agrupamento PET, que lhe traz esses serviços aqui. Cada serviço é uma operação. Então a gente tem operação de inclusão, de alteração, temos consulta e exclusão. Aqui ele traz outros agrupamentos de serviços e aqui ele representa o modelo. Então, é possível você estar observando cada atributo de um modelo. Então, fica mais fácil você estar conhecendo não somente
a API, mas o modelo. Expandindo um serviço, a gente consegue ter uma ideia de mais detalhes sobre esse serviço. Então, aqui acima a gente vê uma descrição breve desse serviço. A gente vê aqui que é uma operação push, ou seja, de inclusão. Aqui é definido os parâmetros. Então, a gente pode ter parâmetros na URI, a gente pode ter parâmetros enviados pelo body, a gente pode ter param requests. Então, todos esses é documentado nessa parte aqui. Nesse caso, como está sendo enviado um JSON no body, ele também faz essa documentação. Então, aqui você tem um exemplo de como enviar e aqui você tem um modelo. Esse modelo também ele é observado aqui embaixo. Então, a gente tem aqui a definição patch e temos aqui a definição patch. Então, isso facilita para não ficar duplicando informação aonde precisa estar utilizando a mesma definição. Uma parte bem legal que o Swagger nos dá de funcionalidade na sua user interface é a parte de testes, que pode ser acionada por esse botão Tryout. Aqui você consegue estar editando o JSON que está sendo enviado no body. Ou se fosse um param request, você poderia estar editando o valor do parâmetro. Então aqui a gente pode estar colocando qualquer valor para testar. Ok? E depois clicando no botão Execute. Ele já lhe traz o que ele enviou no request. Então isso também é algo que traz produtividade. Outra informação de documentação são os response code. Então aqui, o que eu espero de retorno, né? Aqui eu não especifiquei que eu queria um JSON. Então ele também tem essa possibilidade de não estar documentando apenas um response, mas quantos forem necessários. Então aqui eu tenho do tipo JSON ou XML. Então a representação desse objeto aqui agora vai ser em formato JSON. Então se eu clicar aqui em Execute, então ele já me retorna aqui em formato JSON. Então aqui, ó, veja que eu mandei 2. Ele já me diz qual foi o status code que retornou do back-end do Pet Store. Então é bem legal que você já tem um feedback para você poder testar a sua API. Então é extremamente importante essa documentação ser interativa. Não somente estática, mas uma documentação interativa é algo que lhe traz uma produtividade muito grande. O que a gente pode estar abordando um pouco também aqui é que as definições elas conseguem estar exibindo se um atributo é inteiro 64, se é uma string, se esse atributo é requerido, se você tem um array, né? Você pode estar documentando uma série de informações de cada atributo utilizando o JSON Schema. Bem interessante também, para deixar a documentação muito mais rica. Bom, para que a Swagger User Interface funcione, ela precisa carregar um arquivo chamado Swagger.json. É esse arquivo que dá vida à documentação interativa do Swagger. E é justamente esse arquivo que o Swag Doc se propõe a gerar, tendo como sua única responsabilidade para estar criando uma documentação de uma API REST, seguindo as especificações OpenAPI 2.0 e JSON Schema. O fato do Swag Doc ter escolhido a versão 2.0 da OpenAPI é porque na época que foi desenvolvido existia uma grande quantidade de usuários na comunidade Swag da versão 2.0.
Hoje, o SwagDoc tem o desafio de estar suportando não somente a 2.0, mas também a 3.0. Mas eu digo a vocês que eu já estou bem satisfeito com o que a versão 2.0 oferece como solução. É muito completo. Bom, aqui a gente tem a página do GitHub do SwagDoc. Aqui a gente tem algumas informações sobre o SwagDoc. Todos os arquivos fontes, porque é uma biblioteca open source. Temos uma pastinha com algumas demonstrações de como está utilizando. E a gente tem a pasta deploy, onde tem os arquivos da Swagger UI. Aqui tem o arquivo Swagger.json, mas esse arquivo tem que ser substituído pelo da sua API. Aqui é só para usar como exemplo. Tem um link bem interessante também que vocês podem estar fazendo uma doação para o projeto SwagDoc. Eu ficaria bem contente com isso, para estar ajudando na continuação do projeto. Toda a documentação que eu segui, que a equipe seguiu para estar desenvolvendo o SwagDoc, foi utilizado a versão 2.0 e a gente utilizou exatamente esta documentação aqui. Todas as classes, atributos que foram criados por SwagDoc foram com base exatamente nessa documentação aqui. Aqui é exibido algum exemplo do que o SwagDoc pode gerar. Aqui alguns links das ferramentas do Swagger. É bem interessante estar informando vocês que para o Swagger a única ferramenta Delphi é o SwagDoc. Então é um grande orgulho estar representando a comunidade Delphi aqui. Aqui tem umas dicas de como fazer o deploy para distribuir a Swagger User Interface. É isso. Bom, vamos começar então na prática. Para você estar baixando o SwagDoc, você tem duas opções. Você pode fazer o download de todos os arquivos fontes, de todos esses arquivos aqui. Ou se você tem uma user interface do Git, você pode estar fazendo um clone desse GitHub aqui. Então aqui eu copiei essa URL aqui para fazer o clone. Aqui eu já tenho uma pasta onde eu vou estar colocando o clone. Eu utilizo o Tortoise Git como interface gráfica do Git. Então é bem interessante. Então eu vou fazer aqui um git clone. Aqui eu já tinha digitado, mas eu colo aqui de novo. O download será feito. Ao término, todos os arquivos lá do GitHub do SwagDoc vão estar aqui. E aqui você pode estar abrindo o grupo de projetos do SwagDoc. Bom, então aqui a gente tem a biblioteca do SwagDoc, que é esse pacote, e mais os 3 exemplos que o SwagDoc disponibiliza para vocês aprenderem. Vamos para a prática? Eu vou estar abordando aqui 3 exemplos do SwagDoc disponível no seu GitHub. Vou aproveitar também para falar sobre o Swag Editor, que vai nos facilitar nessa etapa de desenvolvimento. Vamos lá então? Bom, nesse primeiro exemplo vou estar abordando aqui o projeto Generate Swagger. Vamos ver na prática como ele funciona?
É bem simples. Ele gerou um JSON para ser carregado numa Swagger User Interface. E nessa etapa de desenvolvimento, qual o meio mais rápido para a gente estar visualizando uma documentação? Utilizando o Swagger Editor. Eu já tenho aqui a página do Swagger Editor aberta. O endereço é editor.swag.io. Ele é bem simples. Nessa parte da esquerda, a gente cola uma especificação. Então, eu vou copiar aqui a especificação e vou colar. Ao colar, ele pergunta, você quer converter JSON em YAML? Você diz OK. E já aparece uma pré-visualização da sua documentação. O Swagger Editor, ele utiliza YAML. YAML é uma evolução do JSON. É bem simples. Ele é bem mais limpo, bem mais rápido, porque tem bem menos caracteres. A principal diferença é que não tem as chaves e a indentação é fundamental. O Swagger Editor, ele logo exibe uma mensagem de erro com um link. Esse link já te facilita você estar corrigindo o problema. Então isso é bem interessante porque ele já te dá um feedback rápido de um problema. Seja esse problema por erro de digitação, seja esse problema por falta de conhecimento da especificação da OpenAPI, ou seja até por um erro do SwagDoc. Bom, essa especificação ela é bem simples. Então, ela produziu uma documentação com apenas uma URI e um modelo com duas definições. A gente pode estar observando aqui como ficou o resultado. Então, vamos ver na prática como isso foi desenvolvido? Voltando ao código, vamos ver como ele foi desenvolvido. Bom, aqui é instanciado a classe TSwagDoc. Esse primeiro trecho de código diz respeito às informações da sua API. Isso é o que é representado aquela parte de código. E isso é o que é gerado com essa parte de código. Então é legal fazer essas associações para que você possa estar aprendendo mais rápido como funciona as classes do SwagDoc, com base nesses exemplos. Então aqui swagdoc.info.title é informado Example API. Então, Example API. Utilizando essas associações, você consegue aprender bem mais rápido, de forma bem mais produtiva. No SwagDoc existe um conceito de consumers, que são os MIME types que você vai estar utilizando na sua API, quando você faz um request. E os producers são os MIME types que você vai estar utilizando na sua API quando você faz um response. Então aqui você tem o MIME type do request e aqui você tem os MIME types do response. Essa parte aqui diz respeito às definições. Ela pode ser observada aqui no modelo. Então, esse modelo tem duas definições. E
você consegue estar passando o nome da definição. Esse nome ele pode ser utilizado como um esquema de algo. Veja aqui. Esse é um exemplo antigo no qual o SwagDoc ainda não tinha suporte a JSON Schema, que são essas classes aqui. Então, o autor, John Smith, fez da forma que era possível na época. Esse JSON Schema ele espera um TJSON Object. Então, ele criou um método para ficar separado, onde produz o JSON Schema. Não vou estar abordando muito aqui, porque eu vou estar ensinando uma forma bem mais fácil. Essa próxima parte aqui, ela está criando um path, e um path tem operações. Então, esse é o path, e esse path é também chamado de URI. Podemos ter uma mesma URI para operações distintas. Então, eu posso ter essa mesma URI para um post e essa mesma URI para um put, por exemplo. Um put. Essa é uma operação de post. Então, aqui você informa esse tipo enumerado. Caso tenha dúvida, faça um Ctrl clique e aqui você vê os demais tipos. Operation ID é uma espécie de chave para ser identificado na documentação. Aqui você pode passar um nome único ou até mesmo uma guide, se você preferir. Aqui uma breve descrição da operação. E aqui o autor ele criou 3 tipos de parâmetros, para que o exemplo possa ser mais didático. Então ele criou um parâmetro do tipo path. Esses parâmetros eles são observados aqui. Ele criou um parâmetro do tipo body. Esse parâmetro ele pode ser observado aqui, em que você passa um JSON com vários atributos. Esse JSON é um parâmetro do tipo body. E ele criou um parâmetro do tipo query. Esse parâmetro é também chamado de query params. Você observa aqui que ao executar no teste, ele monta a URL. E essa URL vai ter aquele interrogação, o nome do parâmetro e valor. Isso é um query params. E para o SwagDoc é o tipo query. Essa próxima etapa é documentado os response. Então, essa primeira etapa aqui é o request,
e essa próxima etapa é o response. Aqui é informado o código de status em caso de sucesso, vai ser o 200. Eu, particularmente, para post, utilizo o 201. E aqui, ele utiliza o esquema SumTypes. Então, o nome que você definir aqui é o nome que você tem que estar utilizando aqui. Qualquer erro de digitação vai gerar um erro lá, quando a documentação for gerada. E aqui ele define um código. Ele usou o código default, mas nesse caso eu utilizaria o 501. E aqui ele utilizou uma tag para estar agrupando essa operação. Como tem um só, didaticamente fica ruim de estar observando, mas no próximo exemplo a gente vai observar melhor. E para que a documentação seja gerada, é invocado o método GenerateSwagger.json. Ele vai pegar todas as informações populadas e gerar o JSON. Para esse primeiro exemplo, era isso que eu queria passar. O próximo exemplo é bem simples. Eu vou estar abordando o projeto LoadSwagJSON to Object. Nesse exemplo, ele simplesmente carrega o arquivo swagger.json, captura alguma informação do swag.json e dá uma finalidade. Aqui ele está exibindo num caption. Vamos ver como funciona? Então aqui ele carregou o arquivo swag.json, recuperou essa informação e exibiu aqui no label. Bom, isso é um exemplo didático, então dê asas à sua criatividade. O arquivo swag.json, para esse exemplo, ele encontra-se na mesma pasta que o executável, ok? Por isso, então, não precisei estar especificando todo o caminho aqui. É isso, é bem simples. Nesse último exemplo da palestra, eu criei algo bem mais completo, de forma que você tenha um exemplo prático e fácil de aprender. Eu publiquei também o exemplo no Swag Hub, uma espécie de GitHub para exemplos Swag. Bom, nessa API você tem uma lista de funcionários, uma criação de funcionário, uma consulta de um funcionário, uma alteração de um funcionário, uma exclusão de funcionário. E você também tem o modelo do funcionário. Vamos ver como foi desenvolvido? Bom, aqui no exemplo ele é chamado de Example API. Eu subdividi as units conforme o padrão do Swagger. Então, todas as units que forem precedidas de example faz parte desse exemplo. Começando pela unit principal, que é example main, a gente temos um botão chamado generate. Neste botão, eu coloquei o mínimo de código possível para não misturar regra de negócio da documentação com regra de tela.
Então aqui eu crio uma classe que vai construir a documentação Swagger da API. E nessa classe ela exige um único parâmetro, que é o deploy folder, onde vai ser disponibilizado o arquivo swagger.json. Coloquei também essa variável do Delphi para demonstrar que não há vazamento de memória. Bom, iniciando pelo método generate da classe TExamplePay SwagDocBuilder, aqui é feita uma espécie de template método, onde você tem separado alguns métodos para facilitar a leitura do código. Nesse primeiro método, ele documenta a parte informativa da API. Esse trecho de código vai produzir essa documentação aqui. O segundo método, ele diz respeito às configurações da API. E aqui eu tenho Rust, BasePath, os consumers e os producers. E aqui eu estou utilizando HTTP e não HTTPS. Logo em seguida, eu gero a documentação da API, que eu vou estar abordando em maiores detalhes mais à frente. Após fazer a documentação da API, eu chamo o principal método do SwagDoc, que é o GenerateSwagJSON. Após o arquivo ser gerado, eu salvo ele em disco, utilizando o comando save_swag_json to file, obedecendo o caminho informado em swag file folder. Por último, eu formato swag e devolvo no método uma string contendo o JSON gerado. Investigando o método document_API, aqui eu invoco outro método que vai fazer a documentação exclusiva da API Employee. No momento, esse exemplo só tem uma API de Employee, mas eu poderia ter outros, como Customer. Bom, investigando como foi feito a API, primeiro eu crio a classe que contém a API. Eu chamei de fake justamente para representar que não há implementação da API. Então aqui eu deixei escondido propositalmente os métodos, veja que ele não faz nada, apenas para fazer uma representação didática. Eu não quis envolver outra tecnologia como o DataSnap ou outra similar. Porque o SwagDoc é open source e o DataSnap é necessário estar adquirindo uma licença. Então eu resolvi não estar misturando esses exemplos de forma que uma pessoa com a versão Delphi CE Community Edition possa estar desenvolvendo sem maiores preocupações. Bom, o principal método dessa classe para gerar documentação é o Document_API. A primeira coisa que é feita aqui é a documentação da definição. Com essa documentação que vai estar sendo gerada esse modelo aqui. Aqui eu passo a utilizar o JSON Schema, como não vimos no exemplo anterior. Bom, um JSON Schema é composto de uma lista de fields. Então, um JSON Schema é composto de vários fields. Para criar um field é muito simples.
basta você estar passando o método addField e o tipo dele. Como parâmetro é informado o nome do campo e uma breve descrição. Para você popular mais informações do field, como requerido e máximo de caracteres, você precisa estar criando uma variável para receber a instância desse field. O field name, sendo requerido, ele é representado com esse asterisco vermelho. O max length é documentado dessa forma. É também possível ter o min length. Outros fields são criados como phone, data, salário. Para o campo do tipo data é passado tdate. Salário eu usei double. Para o swag doc, como utiliza o JSON Schema, uma data é uma string com um formato pré-fixado. Outro field diferente é o field objeto. Aqui o objeto é representado pelo campo endereço. Então você tem um objeto com atributos e eu tenho outro objeto com outros atributos. Os atributos do field endereço são todos do tipo data. Nenhum requerido e não foi especificado max length. Bom, após a criação da definição, eu crio as URIs com as suas respectivas rotas. Podemos observar que uma mesma URI pode conter operações diferentes. A combinação de URI mais operação forma uma rota, que vai ser associada a um método. Para o método document get employee list, que faz a documentação da lista de funcionários, ele faz uma criação de um esquema um pouco diferente, mas reaproveitando em partes. Primeiramente, eu crio o esquema de um único empregado. Então, esse esquema ele é composto de um objeto, mais o ID e mais aquela definição do employee. Então, aqui eu crio o ID do tipo int64 e o objeto employee. Aqui, para haver reaproveitamento de código, eu crio novamente essa definição. Eu crio novamente essa definição e copio os fields. Aqui, a questão da cópia é simplesmente para não haver vazamento de memória. Então, eu crio, logo destruo. Fazendo a cópia, quando eu destruir, os fields não vão ser destruídos também.
Muito bem. E aqui eu crio a coleção de empregados, utilizando o tipo array. Todo array é necessário estar especificando o tipo. Se fosse string, eu teria que estar criando um field do tipo string. Como é um field do tipo objeto, eu aproveitei essa definição aqui e fiz clonagem dos seus campos, dos seus fields. Vamos ver como foi implementado a operação put. Para criar uma operação, basta instanciar a classe TSwagPathOperation. A partir daí, basta popular os atributos da classe. O primeiro deles, Operation. Você passa o tipo enumerado put. Operation ID você passa uma string única. Eu optei por estar passando um guide. Para quem não sabe, pode ser gerado com as teclas Ctrl Shift G. Também era possível passar o nome do método, associado à rota. A operação put, ela tem dois parâmetros. Ela tem um parâmetro employee ID, que vai na URI, e ela tem um parâmetro employee, que é um JSON que vai no body. É importante observar que no parâmetro body é utilizado o schema name employee. Esse esquema ele tem que ser exatamente o nome do modelo. Se for diferente, não vai funcionar. O response para a operação put é utilizado o 200 em caso de sucesso. Aqui é possível também passar outros response code de casos de não sucesso. Para criar um response, eu criei um método chamado createResponse para fazer reaproveitamento de código. Aqui é passado o status code, uma breve descrição e o JSON schema, para quando o retorno é com conteúdo. É importante observar também aqui que eu não quis utilizar um schema name. Eu optei para estar utilizando um JSON schema, para que o exemplo fique mais didático. O último atributo informado para a operação é as tags. Ela faz o agrupamento. Aqui eu possuo a tag employee, que está agrupando todos os serviços da API employee. Se tivesse outra API, eu podia estar agrupando os serviços dessa API. A partir daí, as outras operações são bem parecidas com o put. O post, ele muda poucas coisas do put. Aqui é passado o status code 201 para caso de criação. Ele tem apenas um parâmetro que vai no body e a operação post. A operação delete é utilizado o status code 204, informando um retorno sem conteúdo. Por isso, aqui não é informado o JSON schema. E você informa a operação delete. A última operação que falta a gente ver é o get, e ela é bem parecida com as demais. Aqui é informado o status code 200 e um parâmetro que vai na URI. Bom, esse foi o nosso exemplo, ele é bem fácil de aprender e basta você fazer algumas associações com a API publicada que vai ficar fácil de aprender. E como fazer o deploy dos arquivos da Swagger UI? Bom, para essa tarefa eu já criei um passo a passo aqui que vai nos facilitar. Primeiramente, baixe os arquivos da Swagger UI
na pasta deploy do GitHub do SwagDoc. Aqui está o link. Esses são os arquivos, com exceção do swag.json, que é só de exemplo. Esses arquivos a gente já tem baixado no início da palestra. Então, o próximo passo que a gente tem a fazer é estar gerando o arquivo swagdoc. Vou estar utilizando o exemplo swag API, vou criar em Generate. Ele não só gera aqui, mas também gera em arquivo. A pasta de saída ela está contida na pasta deploy, após duas pastas abaixo. Então, volta uma pasta, volta outra pasta, deploy. Então, todos esses arquivos aqui, com exceção do executável, eu vou copiar e vou salvar na pasta root do servidor web. No nosso exemplo aqui, eu estou utilizando o Apache HTTP Server para simular um servidor web. Claro que no exemplo real seria um servidor web criado via Delphi, ok? Como nosso API é fake, não tem um back-end de fato, então eu utilizei aqui de forma lúdica, de forma didática, o Apache HTTP Server. Para o Apache HTTP Server, a pasta root dele fica em htdocs. Eu criei então uma pasta API e colei todos aqueles arquivos da pasta deploy. Okay? O próximo passo é estar editando esse arquivo index. Essa edição vai ser feita apenas uma vez. Então aqui, como eu criei a pasta API, então eu passei /API /swagger.json. Ok? Então está aqui o arquivo swagger.json gerado e todos os demais arquivos. Eu já havia copiado para agilizar o exemplo. E agora digito aqui o endereço. Então a gente está na mesma máquina. Então localhost http localhost /api /index.html. E ele vai estar gerando a documentação. Ele vai estar exibindo aqui a documentação na Swagger UI. Ok? É bem tranquilo. Então, recapitulando, na palestra vimos um pouco sobre Swagger, vimos sobre a biblioteca SwagDoc, alguns exemplos na prática e como fazer o deploy dos arquivos da Swagger UI. Aqui eu deixo alguns links bem interessantes. Esse aqui foi o link que eu prometi no início da palestra, que seria uma parte mais conceitual sobre SwagDoc. Temos aqui o link do SwagDoc, o link do Pet Store, um outro exemplo bem interessante, ferramentas do Swagger, a página oficial do Swagger, a especificação 2.0 da OpenAPI, a especificação JSON Schema e algumas referências bem interessantes sobre Swagger. Esse último é um vídeo sobre a OpenAPI 3.0. Foi um grande prazer estar palestrando aqui sobre SwagDoc. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixo aqui meus contatos para vocês, para dúvidas, sugestões ou uma possível consultoria. E agora estou aberto a perguntas, dúvidas ou sugestões. Muito obrigado.